Aí, prontinho. Bom, o título que eu trouxe proposto para a gente hoje foi Concepções Freirianas na Constituição de uma Teoria Crítica em Educação, Perspectivas Formativas. Um comentário inicial sobre o título, antes de eu começar a falar sobre o tema, quando a gente comenta sobre Paulo Freire, é muito comum surgir esse termo, né, freiriano ou freiriano. Eh, e gramaticalmente falando, digamos assim, o correto seria utilizar o termo freiriano, com i, né. E o termo freiriano com ele também é utilizado, não é um termo incorreto, digamos assim, se a gente for procurar nos bancos de dados da academia, a gente acaba encontrando artigos com essa intitulação. E ele é um termo que, apesar de não estar nessa esfera do gramaticalmente correto, ele é um termo que, ele remete uma certa dimensão política, então, por questões, pessoais, dentre essas 2 opções que são corretas, né, eu acabo optando pela opção, de freirianas. Então sigo na apresentação. Aqui tem o logo dos 2 grupos de pesquisa ao qual eu faço parte, o grupo de estudos e pesquisas, o FOP, de formação de professores e práticas de ensino, e o GECUDEDES, que é um grupo de estudo que trata sobre, diversidade, subalternidade e estudos curriculares. Aqui, pra fala de hoje, então, eu proponho esse caminho, né, eu começo falando um pouquinho sobre o lugar de onde eu falo, um pouquinho sobre mim, eu trago, na sequência, um certo contexto teórico, pensando esse contexto teórico para trazer algumas concepções freirianas. Na sequência, eu trago algumas proposições formativas e, para finalizar, eu trago algumas indicações para diálogos futuros. Bom, o lugar de onde eu falo, né, da onde eu venho, eu sou um fruto da escola pública, digamos assim, né, eu tive toda a minha formação na escola pública. Do ponto de vista da graduação, eu fiz do curso de licenciatura em matemática, e eu tive a oportunidade de conhecer Freire ainda na graduação, né, em uma das disciplinas que eu cursava, e essa inspiração a Freire me levou a pensar alguns impasses que nós temos na atualidade, né, porque, o ensino de matemática, principalmente, ele ainda está muito preso, naquele paradigma que a gente chama de um ensino tradicional, né, de um ensino clássico. E dentro da graduação, a gente acaba vendo outras perspectivas, outras abordagens, e o Freire ele contribui muito para que a gente possa, pensar essas abordagens, essas possibilidades, e pensar até que ponto a gente consegue mudar as coisas e pensando, bem nesse sentido dialógico de mudar os alunos e mudar o mundo. Do ponto de vista da atuação, eu não fiz parte de um programa de residência pedagógica, mas eu fiz parte de um programa bem parecido, que era um projeto de extensão durante a graduação, onde eu participei por 3 anos, então, eu visitava as escolas, eu ministrava oficinas de matemática, já numa perspectiva de oficinas, então, de certa forma, havia esse benefício de, tentar propor práticas diferentes e tentar pensar a autonomia e a possibilidade desses estudantes ao longo das oficinas. Então, atualmente, né, eu estou na pesquisa, eu faço mestrado em Educação Matemática pela UFPR, eu sou bolsista CAPES, então eu tenho dedicação exclusiva, e dentre a minha pesquisa, eu pesquiso teóricos críticos, né, então eu vou para 2 polos da teoria crítica, um polo na teoria da Escola de Frankfurt, que constituiu a primeira teoria crítica da sociedade, e num segundo polo eu trago algumas contribuições de Paulo Freire, e a minha ideia aqui hoje é tentar propor, alguns elementos para que a gente possa pensar a educação a partir, desse autor tão conhecido, né, a partir de Paulo Freire. E aí, então, qual que seria o objetivo da minha fala, né? Seria apresentar princípios e concepções freirianas que proporcionem reflexões e possibilidades sobre a realidade educacional e social. Desculpem. Eh, e como que eu proponho isso, né? Eu alinhei um referencial teórico a partir de 2 livros principais. Então, um seria A Pedagogia do Oprimido e o outro seria A Pedagogia da Autonomia. Só beber um pouquinho de água. Nessas horas a gripe pega, né? Eu não pretendo explorar os livros de forma alguma, né, a minha ideia é caminhar sobre esses livros e olhando alguns elementos, né. Elementos estes que podem estar na escola, que podem estar ora no professor e que podem estar ora no aluno. Então, na Pedagogia do Oprimido, a gente tem, um livro que é escrito para a pedagogia do oprimido, né, então ele não é um livro sobre o oprimido, e ele é um livro que ele é escrito, de certa forma, para os oprimidos, e Paulo Freire vai dizer isso no início do livro, e aí entra a importância de que as colegas tanto apontaram, né, de a gente ler Freire e à medida que a gente vai lendo, a gente se identifica com alguns elementos e não outros.
Uma das abordagens que esse livro traz é a importância de a gente humanizarmos o mundo, né, pensando essa humanização como um processo de vocação do ser humano, né, como um processo que identifica, o ser humano como um ser que ele é inconcluso, ele é histórico, ele é social e ele age sobre a sua natureza, né. Natureza essa que para o Paulo Freire reside na curiosidade. E comentando um pouquinho mais sobre isso, vale destacar que o Paulo Freire também foi um dos primeiros autores, a tratar das questões de formação permanente, né, de formação ao longo da vida. Então aí entra novamente a importância de pensarmos Paulo Freire, seja nas graduações, nas pós-graduações, seja na formação continuada, de forma que a gente possa sempre, estar nos agregando e estarmos, nesse processo formativo que não tem um ponto final, digamos assim, né. E a partir desse livro, A Pedagogia do Oprimido, a gente consegue pensar também em alguns impasses e algumas motivações que surgem a partir dos pontos. A Pedagogia da Autonomia, ele é um livro mais, prescritivo, digamos assim, onde ele estrutura, 27 elementos, então se a gente pegar a Pedagogia da Autonomia e olhar o sumário, isso já vai ficar bem claro, né, ele vai dizer que ensinar exige isso, exige aquilo, e a partir desses elementos eu trago algumas proposições para a gente hoje. E também a pedagogia da autonomia possibilita a gente pensar essa constituição do estudante e pensar também a constituição do professor, né. Acompanhado sempre por uma visão ontológica que o Paulo Freire vai chamar de ser mais, né. O que que seria ser mais? O que que seria, essa melhoria que a gente tanto busca? Essa vocação ontológica para ser mais é um dos elementos que, eu pretendo ir contribuindo e respondendo ao longo da fala. E aí a problematização, eu trago algumas perguntas, não que eu pretenda responder essas perguntas, mas são ideias iniciais para que a gente comece a pensar sobre, alguns elementos que possam surgir à frente, né. Então a primeira pergunta seria: qual a relação do opressor e oprimido na educação, né? Porque o Paulo Freire ele tem um livro, que é a Pedagogia do Oprimido, que eu acabei de mostrar, mas ele não define de forma, incisiva, né, quem que seria o opressor e quem que seria o oprimido. Então a gente pode começar a pensar, né, dentre o movimento que ele levanta sobre a relação entre esses dois, como que esses papéis se figuram na educação, né? E ainda, quem que seria o opressor e quem que seria o oprimido, né? E na sequência também se perguntar, né, como que a gente pode pensar a autonomia na educação, né? Tendo em vista que às vezes o currículo, ele se mostra de forma extremamente fechada e as possibilidades são de certa forma limitadas. E há uma última pergunta: como considerar a autonomia nas práticas pedagógicas? E aí no final eu faço algumas proposições sobre as práticas também. Bom, primeiro pensando as concepções teóricas, vale pensar que a abordagem de Freire, e isso, e essa abordagem de Freire a gente tem uma certa vantagem, né, porque o Paulo Freire ele viveu, até 1997, então já existia certa tecnologia para gravar algumas entrevistas, e se um dia vocês tiverem o interesse de assistir essas entrevistas, é muito interessante, aonde o Paulo Freire nessas abordagens, ele normalmente não gostava de fazer processos expositivos, né, de chegar no ambiente e palestrar. O que mais agradava ao autor era chegar nos ambientes e receber perguntas, né. E a partir dessas perguntas, ele ia respondendo o que tinha sido perguntado e ao mesmo tempo incorporando algo que ele tinha pensado para responder para aquele momento, né. E isso remete a gente, à importância de um processo educativo que seja centrado também no interesse do aluno, né, onde a gente possa se perguntar o que que esse aluno, se interessa, o que que motiva ele, para a partir desse interesse construir algo, de certa forma significativo, né. E aí aqui eu trago uma citação de Freire, que fala sobre a importância de um vínculo afetivo e amoroso, que também já foi comentado pelas colegas anteriormente, eu acho interessante enfatizar, aonde ele diz que esse vínculo afetivo e amoroso é a convivência amorosa com seus alunos, e na postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo tempo, provoca-os a se assumirem enquanto sujeitos socio-histórico-culturais do ato de conhecer. É que ele pode falar do respeito, à dignidade e à autonomia do educando. E aí ele parte desse pressuposto, né, de que todos podem aprender, e um ponto inicial para que a gente possa começar a pensar a organização da sala de aula e o como essas práticas podem se dar na sala de aula, é a partir, da maneira como as carteiras se organizam, né. Então, tradicionalmente a gente tem as cadeiras alinhadas, né, com enfileiramento, e então Paulo Freire,
propõe, então, uma forma mais, talvez democrática de posicionar das carteiras, que seria a forma do círculo, né. A forma do círculo, que é uma forma em que todos estão para igual, né, um ao lado do outro, de certa forma possibilita que todos, eh, tenham a sua vez, todos possam falar em determinado momento, e ao mesmo tempo, se a gente pensar alguém falando, um aluno comentando, eh, com uma sala que está enfileirada, talvez, se esse aluno estiver na frente da sala, por exemplo, ele vai estar falando para o professor, né, ele não vai estar falando para com os colegas. E aí a gente começa a perceber o quão interessante é esse formato do círculo e o quão valioso talvez seja a gente pensar esse elemento. E aí a gente entra, seguindo nas concepções teóricas, né, na educação como um direito democrático, né, então, o Paulo Freire, para ele, a sociedade é essencialmente democrática, e isso tem um pressuposto, né, qual que seria o pressuposto da sociedade democrática? O pressuposto seria, o direito à capacidade cognitiva igual dos indivíduos, né, à medida que pensar é poder. Então é muito problemático a gente ter uma sociedade democrática, a título de exemplo, né, é muito problemático a gente ter uma sociedade democrática, e que ao mesmo tempo as pessoas que elegem, os governadores, os políticos, que eles acreditem, por exemplo, nas famosas fake news, né. Então é nesse sentido que a educação ela começa a entrar como um direito democrático. Essas pessoas elas precisam ter o direito à escolha, mas elas também precisam saber escolher, né, elas precisam saber se questionar sobre as coisas, se aprofundar sobre as coisas. E com tudo isso, a gente constitui uma oposição à educação bancária, que já foi mencionado algumas vezes na noite de hoje, que é um dos pontos centrais também na teoria do Freire. E aí eu trago essa figurinha que tem na imagem para a gente, que a gente pode pensar um pouco a educação bancária, o que seria essa educação bancária, que às vezes a gente menciona, mas esquece de caracterizar o como seria, né, o como se daria essa educação, né. E aí na figurinha, analisando ela, né, o que a gente tem? A gente tem um professor que está ali falando, né, jogando várias letras no ar, os alunos que estão, eh, sentados, enfileirados, os que estão aprendendo estão com a cabeça aberta, recebendo a informação, né, um não está confortável, o outro também não está muito, e o aluno que está atrás está com a cabeça fechada, né, quer dizer, é aquele aluno em que a informação não entra. E aí tem um fiozinho da bomba, né, quer dizer, esse aluno na escola tradicional, na escola em que a gente chama de educação bancária, seria aquele aluno que muitas vezes a gente caracteriza como um aluno problema, né. E aí Paulo Freire faz uma oposição muito grande a esse conteúdo. E um outro ponto que a gente pode pensar também seria, o que está em cima da mesa do professor, né, que seria a representação de uma caveira, né, que faz uma certa referência ao conteúdo, né, porque aquele conteúdo que está ali é um conteúdo que não tem vida, que não tem relação com os alunos, que não instiga eles a aprenderem, né, e aí a gente começa a entrar aí em fatores bem importantes e centrais nas obras de Freire. E aí ele critica, então, essa educação que ele vai chamar de desumanizadora, e vai problematizar esse falar para os alunos, né, o professor na educação bancária, ele fala para os alunos. E aí entra a importância das palavras, né, que a colega anterior também mencionou. Para ele, a educação não deve ser feita falando para o aluno, e sim falando com o aluno, né. E aí, seguindo, a gente começa a pensar algumas concepções teóricas dentro do perfil do educador, onde a gente destaca, então, a importância de uma, dimensão que ela é metodológica e que ela é prática, né. Então, eu me aproprio de dimensões teóricas, mas essas dimensões teóricas, elas precisam entrar em prática, né. E aí tem aquela citação famosa do Paulo Freire, em que ele diz que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, né. A consciência do inacabado, aonde entra a importância do professor ter um perfil de humildade, de respeito à curiosidade, né, e que remete também à importância da pergunta, né, inclusive o Paulo Freire tem um livro somente sobre a importância da pergunta. E a gente constitui, então, o ensinar para o Paulo Freire como um verbo que ele é transitivo relativo, né. E esse nome é muito bonito, né, mas o que seria um verbo transitivo relativo? Significa que se a gente vai ensinar alguma coisa e a gente vai ensinar para alguém, né. Então esse alguém que a gente está ensinando, ele é importante, né, ele importa, ele precisa ser considerado. E aí entra a importância do diálogo, né, a importância de que esse indivíduo, esse aluno faça perguntas, participe, se interaja, né, para com o ensino. E também, quem educa, quem ensina
ensina alguém e ensina alguma coisa. Então esse alguma coisa também precisa ser considerado, né. Que conteúdo que eu vou ensinar para o meu aluno? Como que esse conteúdo vai se dar, né. Eh, e aí entra a importância de pensar certo, que é uma definição central, para pensar o perfil, dos indivíduos de uma sociedade na perspectiva do Freire. E aí eu trago uma definição do pensar certo, aonde ele diz que pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade, compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à revisão dos achados. Reconhece não apenas a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-la, né. Então é sobre se posicionar e, ao mesmo tempo, estar flexível a mudanças. E aí, essa imagem que já é bem conhecida, né, a gente tem, o ensinar exige e elementos centrais, que são retirados a partir, da pedagogia da autonomia, desculpem. Então a gente tem a importância da novidade, da criticidade, da pesquisa, do testemunho, da metodologia, do reconhecimento cultural, do respeito, da estética e ética, né. E no geral, esses elementos constituem capítulos, ou subcapítulos dentro da pedagogia da autonomia. Então, caso alguém tenha interesse em alguns deles, eu deixo a sugestão. E aí, trazendo um pouco mais sobre as concepções teóricas de educador, o Paulo Freire vai dizer para a gente que o que importa na formação docente não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai gerando coragem. Né? E aí isso remete a gente a pensar em um método de educação que também faz uma referência a uma postura como professor, né? E uma postura que eu já mencionei alguns elementos, né? De humildade, de diálogo, dentro dessas proposições. E quando a gente começa a pensar o educando, então é o nosso aluno, nossa aluna, a gente começa a se remeter então à importância de uma pedagogia da pergunta, né? Então que esse aluno se interesse pelo conteúdo, que ele pergunte sobre o conteúdo, que constitui então a importância dessa curiosidade, constituindo a consciência de si mesmo naquele processo educativo, né. E essa consciência de si mesmo a gente poderia talvez, direcionar a partir dessas 2 perguntas que eu proponho, né, aonde o aluno ele possa se perguntar: "O como eu aprendo?", né, "O para que eu aprendo?" e "O para quem eu aprendo?". E aí a gente consegue, definir 2 extremos, um que seria referente à racionalidade técnica, aonde para o Paulo Freire deveria ser substituído pela criticidade, né. Então a racionalidade técnica, ela é articulada por esses 3 elementos, o reprodutivista, a curiosidade ingênua e o senso comum, né. Curiosidade ingênua é aquela que não pergunta, que não se interessa. A criticidade seria então a reflexão, seria a curiosidade epistemológica, né, seria se perguntar o quê, o porquê, o onde, o como, o quando, e articulados também pelo conhecimento científico. E aí, inspirado nesses elementos do aluno, eu trago um recorte de um poema do Rubem Alves, que se identifica de certa forma com essas visões de mundo do Paulo Freire, e que diz o seguinte: "Há escolas que são gaiolas, e há escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. Escolas que são asas não amam os pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo, e existem para dar aos pássaros coragem para voar", né. Então remete a gente à importância, de instigar essa coragem, né, de motivar os nossos alunos a participar, a considerar as dimensões, sejam culturais, sejam pessoais desses alunos. E aí, uma palavra-chave do Paulo Freire é o termo emancipação, que também, faz referência direta a esse poema, né. E o Paulo Freire ele escolhe, emancipação não à toa, né, não é uma palavra muito bem delimitada, né. E se a gente for pegar a origem dessa palavra, aonde eu peguei de um dicionário digital, o termo emancipação ele significaria
a expressão libertado do controle, né? E na Roma antiga, esse termo significava a libertação de um filho ou esposa da autoridade legal para trilhar o seu próprio destino no mundo. E aí vale ressaltar esse termo em latim, né? E aí embaixo a gente tem a constituição do termo emancipação, para a gente pensar o que, que seria esse emancipar, né? Então, o emancipar vem do latim emancipare, que é composto pelos termos e, man e cipare. O e vem de negação, o manus vem de mão, e o cipare vem de captura. Então, seria basicamente essa a ideia, né? Seria negar a captura, né? Negar a opressão de algum indivíduo. E algo central que existe aí é que se existe o oprimido, necessariamente existe o opressor, né? Então, se a gente precisa nos emancipar, significa que existe alguma coisa, algum sistema ou algo do tipo, que nos prende, né, que nos captura. E a importância, e aí entra a importância de nos emanciparmos, né, de nos libertarmos de certa forma. Um ponto central no Paulo Freire é a famosa ideologia, né, onde eu trago delimitado aqui pela ética. E eu acho interessante trazer a ética na perspectiva do Freire, né, o que, que ele diz que é ética para a gente. E ele vai dizer que, do ponto de vista da ética, é muito importante que se tenha uma ética que condene a exploração da força de trabalho do ser humano, que condena a acusar por ouvir dizer, afirmar que alguém falou A sabendo que foi dito B, falsear a verdade, iludir o incauto, golpear o fraco indefeso, soterrar o sonho e a utopia, prometer sabendo que não cumprirá a promessa, testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto de falar mal, e ainda a ética de que ele fala é a que se sabe traída e negada dos comportamentos grosseiramente imorais, como na perversão hipócrita da pureza em puritanismo, e a ética de que ele fala é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, gênero e classe. Né? Então, quando a gente pega essa definição de ética e a gente começa a esmiuçar e pensar sobre ela, a gente começa a entender o porquê que o Paulo Freire ele é tão temido e tão problemático para alguns governos, né? A exemplo do governo ditador de 1964, que acabou obrigando Paulo Freire, em 1964, a sair do Brasil e morar no Chile por um período, né? E aí, seguindo nessas concepções teóricas, pensando a educação numa dimensão em que todos podem, respeitando a diversidade, a variedade dos educandos, a gente começa a pensar também na importância da pesquisa ao longo do processo educacional, né? À medida que eu acho importante que meus alunos façam perguntas, acaba sendo importante que eles façam pesquisas, né? Porque pesquisas, de certa forma, constituem, são baseadas, né, em perguntas. E aí a gente tem a busca pelo inédito viável, que a colega também já mencionou, que seria um fator muito importante. E aí, a gente pode se perguntar, né, será que o professor seria o opressor no processo de ensino, né? Se a gente pensar o processo de ensino como um processo de manutenção social, né, como um processo que aliena os indivíduos, que faz com que todos, pensem de forma semelhante, com que todos respeitem uma certa hegemonia, com que todos sigam a mesma linha, digamos assim, o professor ele acaba se constituindo como um opressor, né. Então, quem que seria o professor que não é um opressor, né? Seria aquele professor que tenta trazer as coisas de forma problematizada, que tenta fazer com que o aluno se questione sobre as coisas e que tente problematizar aquele mundo vivido, né? Isso remete a gente à importância do diálogo e construção coletiva ao longo das teorias do conhecimento e das aulas. E aí uma pergunta muito frequente que é feita, né, que a gente se pergunta, bom, mas e o método, né, o que que o Paulo Freire diz para a gente fazer, o que que seria a prática disso, né? E o fato é que ele não propõe modelos, né, com exceção do livro da Educação como Prática de Liberdade, que ele propõe uma sequência de didática para a alfabetização, ele não vai propor um modelo para a gente nos livros e como essa educação tem que se dar nos diversos níveis de ensino, mas a gente pode interpretar o que ele propõe para a gente e tentar adaptar isso dentro de um ponto de vista mais metodológico e talvez didático. E para a gente pensar essa prática, a gente precisa ter em mente que a educação para o Paulo Freire, ela tem uma articulação em certos elementos, né? E aí eu coloco esses 4 elementos que se articulam dentro das proposições educativas.
Então, para o Paulo Freire, a escola, ela forma os educandos, né. Esses educandos, eles formam o conhecimento. Esse conhecimento forma o mundo e o mundo forma a escola, né. Então a gente constitui um ciclo em constante transformação, né, porque à medida que a escola transforma o mundo, a escola transforma os alunos transformam o conhecimento e o conhecimento transforma o mundo, a gente consegue, passar por um período de constante busca por melhorias, né, de constante, busca por viver em uma sociedade de mais possibilidades, de mais igualdade, de menos discriminação, menos opressões e etcétera. E com isso a gente tem que as coisas não são, né, elas estão. Imaginei que tinha passado 2. E aí com isso eu finalmente proponho, um método que na verdade é baseado no Gadotti, que é um autor bem conhecido nas pesquisas que envolvem Freire, aonde ele vai, em um dos artigos dele, delimitar o método de Paulo Freire em 3 etapas principais, para a gente pensar essa prática e talvez alinhar alguns elementos, né. A primeira etapa seria uma investigação temática, aonde a gente realiza uma interpretação do mundo, né. Como que a gente faz essa interpretação? A gente começa a se perguntar, né, quais são as leituras que existem nesse mundo? O que que já está posto nesse mundo? E ainda, o que que os educandos já sabem? E como eu posso conhecer, como esses educandos que já sabem alguma coisa, podem conhecer mais coisas e melhor, né? Como a gente pode estruturar essas coisas? Feita essa primeira etapa, a gente entra numa segunda etapa, que seria o que o Gadot chamou de tematização, que consistiria basicamente num diálogo do mundo lido, né. Então consiste basicamente em uma troca de experiências e de vivências, de posições, entre o que os alunos propõem e entre a visão do professor, que acompanha, de certa forma, um peso mais científico, né. E a partir do diálogo, a gente pode pensar ele porque existem elementos, diferentes de origem, né, então a gente começa a se questionar da onde vem a interpretação daquela pessoa, que eu estou, dialogando, né, qual a origem daquilo? O que que a gente pode buscar de semelhança, né? Qual a distinção entre a maneira com que eu penso e a maneira com que o outro pensa, né? E aí entra a importância de sermos flexíveis, né, de me posicionar frente àquilo, mas ao mesmo tempo estar aberto para a opinião do outro. E a gente também pode se perguntar quais os interesses envolvidos naquela situação ou naquele contexto, né. No sentido de que, a gente pode pensar, por exemplo, em que situação social, em que situação formativa, que curso aquela pessoa frequenta, qual a experiência de vida dela, e o que que isso influencia naquela maneira com que ele pensa, né. Quais, interesses pessoais que fazem com que a pessoa pense dessa maneira. E aí, por terceiro, a gente vai entrar na última etapa, que seria a etapa da problematização, aonde a gente tem a superação do mundo partilhado, né. Então, a partir do momento que eu me posicionei, que o outro se posicionou e que nós trocamos, contribuições, a gente tem uma superação desse mundo, né, onde a gente se pergunta: "O que que é possível ser feito frente a esses posicionamentos, né? O que que pode melhorar nesse processo, nesse mundo que a gente vive e nesse ambiente?". E com isso a gente tem um movimento revolucionário, né, porque a gente propõe o diálogo, mudanças e a gente vai constantemente atrás de melhorias. E aí chegando próximo do final da minha fala, eu trago, a definição de 2 perfis de pessoas, né, onde o Paulo Freire traz na Pedagogia do Oprimido, a pessoa sectária e a pessoa radical, né. Eh, o termo sectário, o que que seria, né? Ele vem do latim sectário, que significa seguidor de uma seita, de uma posição intransigente, dogmática. Então essa é uma postura que o Paulo Freire particularmente não defende, né. Ele vai dizer que a gente aderir a dogmas, a leis ou a coisas irrefutáveis, não é um posicionamento tão interessante para proporcionar o diálogo. Em compensação, a gente tem o posicionamento da pessoa que ela é uma pessoa radical, né, que vem do latim radicalis, que significa ter raízes, princípios, referências, né, ou seja, significa, uma pessoa que, tem princípios, que tem o seu posicionamento frente ao mundo, mas que ela está aberta ao diálogo, que ela está aberta a mudanças, que ela está aberta a aprender sempre mais, né. E aí eu trago mais uma citação do Freire, aonde ele diz que, do mesmo modo, uma liderança revolucionária que não seja dialógica com as massas, ou mantém a sombra do dominador dentro de si e não é revolucionária, ou está redondamente equivocada e presa,
de uma sectarização indiscutivelmente mórbida, e também não é revolucionária, né. Então aí entra a importância de a gente, de nós sermos flexíveis, né, de nós estarmos aberto ao outro, a esse diálogo e a essa troca de experiências. E aí para finalizar a minha apresentação, eu trago 2 indicações, 2 campos de indicação, digamos assim, para leitura, né. Um seria a Pedagogia da Autonomia, o outro do Oprimido, os 2 de Paulo Freire, e o artigo do Moacir Gadotti, que faz essa ligação bem forte e incisiva com a prática. É, caso você não tenha lido Paulo Freire, eu particularmente recomendo começar pela Pedagogia da Autonomia, porque ele é um livro mais prescritivo, então, para ter esse primeiro contato, talvez ele não seja tão cheio de conceitos como é a Pedagogia do Oprimido, né, onde o Freire vai buscar conceitos aí, em Hegel, em Marx, em Habermas, e também relembrar que o Paulo Freire, foi, como eu comentei antes, um intelectual que fez parte do início das tecnologias de gravação, né. Então existem muitas entrevistas do Paulo Freire em que ele foi entrevistado, e gravado, e essas entrevistas no geral se encontram no YouTube, né. Então, um dia que surgiu o interesse talvez, ao invés de assistir um seriado, vamos assistir uma entrevista do Paulo Freire, né, ver o que que ele fala, né, o como ele fala, qual é o posicionamento dele, né. E isso é muito interessante de perceber, porque o Paulo Freire ele foi um dos poucos autores que foi reconhecido ainda em vida, né. Então ele teve uma repercussão muito interessante, ele se deu entrevistas, diversas entrevistas no Brasil e para países, diversos países do mundo, né. E aí eu deixo essas proposições então de leitura e de entrevistas gravadas que, se vocês buscarem no YouTube existem várias, né. E aí eu finalizo a minha fala com uma junção de 2 elementos, né, uma fala vem da Rita Von Hunt, que é um personagem, aonde ela diz que a pedagogia freiriana acredita que formar pessoas melhores é um jeito de fazer o mundo melhor, e aí eu emendo com a citação de Freire, onde que já é bem conhecida, né, onde ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação ela muda as pessoas, e as pessoas transformam o mundo, né. Então a ideia é essa, né, seria a gente buscar melhorias, buscar a reflexão a partir da leitura de Paulo Freire, e aí entra a importância de ler Paulo Freire, né. Ele é um autor que dificilmente ele vai restringir um método, ele geralmente levanta sentidos, levanta, significados, então a nossa vivência acaba se identificando muito com o que ele diz, e aí entra a importância da leitura, né, e aí eu reforço que as colegas se posicionaram, de lermos Paulo Freire. Aqui as referências do que eu utilizei, e seria isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.